Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo, tá bom, da nossa semana. E hoje, para a gente finalizar esse capítulo aí já estudado, iremos concluir com regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá certo? Para que a gente finalize esse conteúdo aí, já demos início em outras aulas, tá bom? Então, iremos começar por regra de 3 simples. Fazendo uma leitura do nosso material, temos aí, a escrita de uma proporção envolve a relação entre 4 termos, sendo 2 em cada razão. Nos estudos realizados nesse capítulo e no anterior, geralmente encontramos um valor desconhecido e outros 3 conhecidos, como na seguinte proporção. A proporção que ele tem aí dada no exemplo é a de 2 para 5 e 6 para x. Quando ele disse aí 3 valores conhecidos e um valor desconhecido, tá bom? Nessa proporção conhecemos os valores numéricos dos termos 2, 5 e 6 e queremos descobrir o valor de x, que é justamente o quarto termo. O caminho natural que seguimos para determinar o valor de x é a aplicação da propriedade fundamental das proporções. Aqui a gente já está bem conhecida nela, que é a PFP, tá? Com base nessa propriedade, passaremos a utilizar a chamada regra de 3. A regra de 3, gente, é um procedimento prático para resolver problemas envolvendo proporção em que há 4 valores, sendo que 3 deles são valores conhecidos e um valor desconhecido, tá bom? Então veja o passo a passo aí necessário para a utilização da regra de 3, tá? Primeiro passo, ele diz: em uma tabela, iremos separar as grandezas de mesma espécie, mantendo a unidade de medida. Segundo passo é observar se as grandezas elas são diretas ou inversamente proporcionais. Já estudamos isso aí também. Essa análise ela pode ser feita por meio de flechas, como se observa nos exemplos seguintes. Nos exemplos aqui eu vou explicar essa questão, tá? Terceiro passo, escrever a proporção correspondente, aplicando a PFP. Na escrita da proporção, é muito importante observar se as grandezas elas são inversamente proporcionais, sendo preciso inverter uma das razões na escrita da proporção. Vamos entender isso aí também, tá bom? Então, primeiro exemplo que tenho aí, ele traz, em uma receita culinária usada em uma padaria, entre outros ingredientes, são utilizados 7 xícaras de farinha de trigo para cada 2 xícaras de açúcar. Então, primeiro passo é essas grandezas. Então, quem seriam essas grandezas aí com relação a esse exemplo? Farinha de trigo e açúcar, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma tabela, tá? Ó, farinha de trigo, tá? Açúcar. A gente vai montar uma tabelinha que vai ficar mais fácil a gente fazer a nossa questão, tá? Então, ele já disse que são utilizados 7 para 2, não é? Continuando a leitura, seguindo essa razão, caso sejam utilizados 12 xícaras de açúcar, ó, 12 de açúcar, né? Quantas xícaras de farinha de trigo devem ser usadas? Então, não sei qualquer variável, vou utilizar aqui a variável x, tá? Segundo passo, como ele diz, observar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Essa análise pode ser feita por meio de flecha, como se observa no exemplo seguinte. Então, vamos lá. As grandezas aqui, elas são crescentes. Flechas para cima. Por qual motivo? Se ele utilizou 7 de farinha de trigo, 2 de açúcar, agora ele está dizendo que vai usar 12 de açúcar. Então, consequentemente, a quantidade de farinha de trigo, ela vai o quê? Ela vai aumentar, não é isso? Então, essa análise por meio das flechas é isso aí, tá? Para finalizar, a gente vai resolver aplicando a PFP, tá? Utilizando a regra de 3, que é meio pelos extremos. Então, 2 vezes x e 7 vezes 12, tá? 2 vezes x, 2x. 7 vezes 12,
84. Vou finalizar aqui de forma de equação. Valor de x, 84 dividido para 2, 42, tá? Então, por isso que essa flechinha aí está com sentido para cima, porque a quantidade de farinha de trigo aumentou, da mesma forma que a quantidade de açúcar também aumentou, tá? Então vamos entender mais um exemplo aí, é o exemplo 2, tá certo? O exemplo 2, que está na próxima página do material, onde ele diz o seguinte: um modelo de trem mantém uma velocidade constante de 45 km por hora em um determinado trecho de uma ferrovia. Com essa velocidade, ele demora 4 horas para percorrer a distância entre duas estações. Então a gente já consegue fechar aí quais são as grandezas envolvidas nesse meu problema, que foi justamente a velocidade, tá? Quilômetros por hora, ok? E a outra grandeza, que foi o tempo, né? Que a gente pode classificar também como a hora. De início, ele disse que percorreu, né, 45 km por hora em um determinado tempo de 4 horas, tá? Aí ele diz aí: caso a velocidade seja alterada para 60 km por hora, né? Quantas horas ele deverá demorar para percorrer o mesmo trecho da rodovia? Pessoal, de forma bem simples, o que é que vai acontecer com as minhas flechas aqui? Vamos lá. A velocidade aumentou, tá? Consequentemente, o meu tempo ele vai diminuir. Ele está indo mais rápido, tá? Ele está indo mais rápido. Então, se ele está indo mais rápido, não vai ser a mesma quantidade de horas, né? Ele acelerou mais um pouquinho. Já dá para notar que ele vai chegar mais rápido no determinado lugar, tá bom? Então, aqui a grandeza subiu e, consequentemente, a questão das horas ela vai diminuir. Então, ó, cresceu, diminuiu, tá? A gente vai fazer isso aí, flechas invertidas. Então, o que é que acontece aqui? A gente vai precisar inverter essa minha primeira proporção, tá? E aqui, depois que eu fiz isso, eu vou da mesma forma aplicar a minha regra de 3, a minha PFP, eu meio pelos extremos, tá? Então, 60 vezes x e 4 vezes 45, ok? 60 vezes x, 60x, 4 vezes 45, 180. A divisão de 180 por 60, x é igual a 3. Então, em 60 km por hora, ele vai gastar exatamente 3 horas. Tá certo, pessoal? Muito simples aí esse entendimento para a regra de 3 simples, tá? Feito essa parte inicial, gente, esse estudo da regra de 3 simples, a gente vai finalizar, né, o nosso estudo nesse capítulo, tá bom? Com regra de 3 composta, tá? É bem tranquila também fazer o estudo de regra de 3 composta, tá? Vamos fazer a leitura que está na página 69. Ele diz o seguinte, ó: até este momento, trabalhamos com situações que envolvem basicamente a variação entre duas grandezas. Há muitas situações, entretanto, em que temos mais de duas grandezas envolvidas, tá? No módulo anterior, por exemplo, apresentamos uma situação que mostra a variação de tempo da viagem de trem em função da mudança em sua velocidade. Pode ocorrer da distância também ser alterada. Em situações como essa, fazemos uso da chamada regra de 3 composta,
que seguem uma linha de raciocínio semelhante à regra de 3 simples, com poucas, porém importantes diferenças, tá? Além de mostrarmos exemplos práticos de aplicação dessa regra, acompanhe com atenção os passos utilizados em sua aplicação. Primeiro passo: em uma tabela escrever em uma mesma coluna grandezas de mesma espécie, que a gente acabou de fazer. Vai montar essa tabelinha aí, vai ver quais são as grandezas envolvidas, tá? Segundo passo: tomando a grandeza que tem a incógnita como referência, verificar se as demais grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa grandeza utilizada como referência, tá? Quando ele fala utilizada como referência, é a grandeza da variável, mas a gente vai compreender isso aí. E essa questão que ele já está falando, se ela é direta ou se é inversa, é a questão das flechas que acabamos de ver aqui nesses exemplos anteriores, tá? Terceiro passo: escrever a proporção igualando a razão que apresenta a incógnita com o produto das outras. Ó, isso aí é muito interessante, tá? Escrever a grandeza que tem a variável e calcular o produto das outras, tá? Produto é a multiplicação, né? É preciso se lembrar de inverter a razão que indica a grandeza inversamente proporcional. Exemplo 2 que fizemos aqui: se a gente observar que uma flecha subiu, a outra desceu, vai ter que fazer a inversão sim, tá? Então vamos fazer aí o primeiro exemplo para que a gente possa compreender. Ele traz aí a leitura, vamos lá. Em uma pequena gráfica, há 3 máquinas fotocopiadoras que conseguem imprimir 1320 páginas em um tempo de 4 minutos. Então a gente já fecha aí as nossas principais grandezas, né? Seria elas o número de máquinas seria a minha primeira grandeza, a quantidade de página, tá? Quantidade de página, né? E o tempo, né? Os minutos aí dessa questão aí. Então vamos aqui, tempo, tá? Nesse caso ele está se referindo a minutos, tá bom? Então fechei aqui a minha tabelinha com as grandezas. Agora vamos aplicar como ele disse. 3 máquinas, eles imprimem 1320 páginas em um tempo de 4 minutos, tá? Continuando a leitura, mantendo o mesmo modelo de máquina. Quantas páginas, tá? Então, variável ali. Quantas páginas devem ser impressas por 5 máquinas em um tempo de 5 minutos. Então, vamos lá. Já montamos aí, tá certo? Montamos a nossa tabela completinha e a gente já está vendo que ela tem 3 grandezas, por isso que ela é chamada de regra de 3 composta. E a gente viu que vai precisar tomar como base, né? Então, consequentemente, eu aumentei a quantidade de máquina, eu aumentei também o meu tempo, consequentemente vai aumentar o meu número de página a ser impressa, né? Então, ó, setinha para cima, tá? Então, como ele disse, tome como base a proporção que tem a variável. Então, isso aqui, pessoal, a gente vai deixar ela separada. Ó, igual. Lembra do que eu falei do início? Calcular o produto das demais. Então, ó, 3/5 produto é multiplicação, né? Produto é multiplicação. Então, ó, vamos lá? 1320 sobre x. E aqui eu vou calcular a minha multiplicação. Lembrando que é numerador com numerador e denominador com denominador, tá bom? Então, 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 5, 25. O que é que temos aqui? Só para a gente compreender. Uma simples agora, né? Então, meio pelos extremos. 12 vezes x. 1320 vezes 25, tá? Então, 12 vezes x é 12x. 1320 vezes 25,
né? Vamos fazer aqui o cálculo rapidinho, tá? 0, 2 vezes 2, 10, também foi 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16, foi 1. 5, 6, tá? 0, 4, 6, 2. 0, 0, 10 foi 1. 3 foi 1. 33.000 dividido para 12. Nosso módulo já tem aí a resposta: 2.750, tá? Fecharia aí o resultado da minha questão, tá bom, gente? Temos mais alguns exemplos a ser calculado. Na página 72, ele tem aí problemas envolvendo, né, proporção, a gente já trabalhou essa parte aí, tá? Teremos a oportunidade de fazer algumas questões durante a nossa live com os nossos exercícios de aplicação, tá bom, pessoal? Então, encerramos a nossa aula de hoje. Próxima semana com mais um conteúdo e eu aguardo todos vocês lá, tá bom? Um abraço em cada um, até a próxima aula.